Capítulo 59. Como lidar com a maturação do seu filho. Não é segredo para ninguém, quando você, pai, está acompanhando um jogo, seja do seu filho, de outros times, que vocês olham um jogador e falam assim, não é possível que aquele jogador ele tenha a mesma idade do meu filho. Você vai olhar a batata da perna dele, vulgo panturrilha, tá desse tamanho assim, o menino, não é possível que ele tenha 13 anos. Isso é normal, né? Antigamente falavam sobre, aquele ali é gato, aquele é gato, né? E a gente não entendia o que era isso. Hoje tem bem menos, tá? Mas para conseguir entender eu não vou dizer que não aconteça, porque ainda assim acontece, só que na era da informação, do jeito que nós estamos, é muito difícil os espertinhos tentarem se passar por quem não são, tá? Já adianto isso. Mas o que acontece muito está muito atrelado com a parte fisiológica, ou seja, parte de maturação como um todo, seja num processo tardio ou seja num processo precoce. O que significa isso? O que é precoce? Um atleta de 13 anos, quando você vai dar uma olhada para ele, ele parece que tem uma idade relativa ali de 15 a 16 anos. E quando nós falamos de tardio, esse mesmo atleta de 13 anos, você olha e fala, nossa, parece um menino de 10, 11. Isso é natural. E também tem um atleta que está na sua idade cronológica junto com a sua idade maturacional. Então isso acontece também, tá? Só que faz a diferença num jogo de categoria de base, num jogo na escola, no projeto? Infelizmente faz. Isso nós temos que deixar claro aqui. No futebol que acaba enfatizando muito a vitória, né? Hoje em dia a gente fala muito de ganhar, perder, o quanto que é importante e tudo mais. Os clubes, as categorias de base falam muito sobre isso. Então a maioria das escolas, elas acabam visando esse atleta para conseguir entregar esse atleta para a categoria de base, esse atleta que tem a maturação precoce. Por quê? Porque ele vai entregar resultado imediato. Então quer dizer que um atleta que entrega resultado imediato, que vence jogos, etc., com 11, 12 anos, quer dizer que ele vai se tornar profissional? Negativo. Não é isso que vai determinar ele se tornar um profissional. Até porque você sabe que o processo de formação é longo, ele vai até o sub-20 numa categoria de base, e quando chega com 16, 17 anos, todos os atletas se equilibram na parte maturacional. E isso, ainda assim vai ter um ou outro que talvez seja um pouco mais forte, um pouco mais rápido, só que quando chega no sub-20, aí esquece. Por quê? Porque aí todo mundo se equilibra. Todo mundo vira homem, né? Todo mundo já está ali no ponto. Então isso não é garantia que o atleta vai ser profissional. Mas qual que é as vantagens que esse atleta acaba encontrando por ter uma maturação precoce, né? Primeiro, ele tem um reforço positivo na parte de força, de velocidade e principalmente de engajamento. O que quer dizer engajamento? Aceitação dos outros. Então, treinador, todo mundo bate palma, fala parabéns. Outro dia eu estava assistindo um jogo do Sub-13. E aí o time em si estava construindo e tudo mais, eu não conseguia fazer o gol e tudo mais. Tava difícil de fazer o gol. Por quê? Porque tava esbarrando e os atacantes não conseguiam. De repente o zagueiro, lá do meio de campo, deu um bagão, deu um chutão e aí encobriu o goleiro e fez o gol. Aí eu falei, gente, vocês não podem comemorar um gol desse, não. Tudo bem que esse gol garantiu a vitória e tudo mais, mas você não pode comemorar, porque esse tipo de situação não acontece no profissional. Mas por quê que tanto se comemora? Porque a gente está visando o ponto errado. A gente está visando a questão de ganhar jogos e não da formação do atleta. Por quê, Vinícius? Porque isso não acontece no profissional. Você já viu alguém de trás do meio de campo, o zagueiro, tá todo mundo postado, todo mundo prestando atenção no jogo, tá todo mundo ligado. O cara falar assim, o zagueiro, vou chutar no gol. Isso não acontece. Consegue entender? Agora, o segundo ponto, né? Acontece uma associação, sempre acontece essas coisas, mas vamos lá. Socialização, perdão. Essa palavra é muito complexa para mim. Ô diretor, por que você coloca essas palavras difíceis aqui pra gente aqui? Mas a socialização no esporte aumenta. Por quê? Porque ele está ambientalizado. Ele vai para os jogos, ele vai para os treinos, e aí sempre tem alguém falando quanto que isso é importante, quanto que ele é bom, e valoriza, né? Ego todo mundo tem, tá? Uns mais, outros menos, outros mais aflorados, outros mais guardados. Na devida proporção, um conselho muito bom se ego todo mundo tem, guarde o seu no bolso, tá? Já adianto com isso. Esses atletas que têm a evolução um pouco precoce, eles têm acesso aos melhores treinos, às melhores categorias de base. Por quê? Porque eles entregam o resultado naquele determinado momento. Mas, novamente, não quer dizer que ele vai ser um jogador. Ele pode até ser visto como um talento, diferente dos demais. Só que ele precisa sustentar isso. Agora, qual que é a desvantagem
dele ter essa maturação precoce? Vamos lá, e tem desvantagem, tá? Se o atleta é mais forte, mais rápido do que os demais, ele confia que apenas isso é o necessário para ele poder se sobressair. E até no sub-11, no sub-13, talvez até no sub-15 pode ser mesmo. Talvez ele vai se sobressair por isso. Agora, quanto o outro atleta, que é menor, está com a maturação tardia, ele tem que se reinventar para conseguir jogar junto com esses atletas. Ou seja, ele precisa dar meio toque na bola, dominar e tocar. Ele precisa já saber o que vai fazer com a bola antes da bola chegar. Isso quem está com a maturação tardia. Já o precoce, o que acontece? Ele não se preocupa com isso, porque ele sabe que se ele jogar a bola na frente ele vai ganhar, ele sabe que na força vai dar, ele sabe que na velocidade vai dar. Só que, novamente, quando chegar ali para equiparar, ele não criou fundamentos, ele não criou recursos para isso acontecer. O segundo ponto negativo, ele acaba não correspondendo às expectativas. Tiveram vários jogadores que eu vi, desde as categorias de base, que eram considerados talentos, e aí quando chega lá no sub-15, sub-17, é como se a estrela apagasse, e parece que esse jogador não sabe mais jogar futebol. E aí vem os outros atletas e atropelam ele. É assim que funciona. Então, acaba tendo uma frustração por quem tanto depositou expectativa nesses jogadores, né? E se ele for incapaz de se manter nesse sucesso, em um determinado momento esse atleta vai parar. Porque ele vai ficar sempre vivendo do passado, e esquece que o hoje que é o presente. O presente é o hoje. Ele precisa fazer acontecer. O que ele fez lá no passado trouxe ele até aqui. Agora ele precisa corresponder, né? Esses atletas, os pais, por muitas vezes não terem o entendimento, acabam levando esse atleta para profissionalização, especialização, profissionalização precoce, que é o quê? Acaba fazendo com que seja um atleta, um mini adulto, fazendo com que uma criança de 12, 13 anos faça com que coisas que adultos fazem. E aí a gente já sabe em que caminho que vai dar, né? Agora, quanto a desenvolvimento tardio, quais são as dificuldades que acabam tendo? É assim, às vezes os pais não entendem, porque a olho nu, quando você vai assistir um jogo do seu filho, ele mal consegue pegar na bola, quando ele pega na bola ele não consegue desenvolver, e é natural, até porque você vai ver um menino com a maturação precoce, ele tem, vou supor, tá? Um sub-13, com 1,70 m. Aí você vai ver o outro, que é maturação tardia, com 1,50 m. Aí 20 centímetros faz a diferença? Claro que faz. Faz a diferença no tamanho, faz a diferença nas pernas, faz diferença na potência das fibras musculares, faz total diferença dentro desse ponto. E é natural isso. Só que eu vejo isso como um ponto positivo. Que o atleta ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que dar um jeito. Ah, mas ele não vai resolver o jogo do sub-11 ou do sub-13. Não vai. Provavelmente não vai. E isso não tem problema. Desde que ele consiga utilizar isso ao seu favor. E isso é fantástico, tá? Agora algumas lições para vocês pais, para vocês potencializarem ainda mais esses atletas que são com a maturação tardia, tá? Esse é o ponto principal. Primeiro, sejam equilibrados, tá? Sejam equilibrados. Entende que cada momento é cada momento. Passem a sua visão para o futuro, passem a sua visão para falar assim, filho, fica tranquilo, porque vai chegar no momento que vocês vão se equilibrar. E aí tudo vai se resolver, tá? Sempre é importante enfatizar a jornada e não os resultados. Eu vejo muitos pais enfatizando que ganhar o jogo do sub-11 é importante. Não é. O que é importante é teu filho se desenvolver como atleta. Esse que é o ponto principal, tá? Evite, então, você que é pai, elogiar resultado. Não se elogia resultado. Sempre, sempre, sempre a questão do desempenho. E chega pro teu filho e fala, parabéns, estou muito feliz de te ver o quanto que você está evoluindo, tá? Você precisa orientar seu filho como pessoa, que é essa parte fundamental também. Não ficar, filho, você é pequeno demais para ser atleta, mas é isso, mas aquilo outro. Esquece essa parte. Seu filho é uma pessoa como outra qualquer. E ele vai se desenvolver no seu tempo, ele vai se desenvolver do jeito que tem que ser. E isso é papel de vocês pais, tá? Tem até finalizando aqui, fechando essa aula, tem uma parte que eu gosto pra caramba, tá? O seu momento presente não quer dizer a sua condição futura. E o seu momento passado não quer dizer o momento seu do presente. O que isso significa? Vamos lá. O momento que o seu filho está passando hoje, se ele tem uma maturação tardia ou precoce, não é isso que vai determinar o futuro dele. Não é isso. O momento de hoje, exato, né, o presente,
né? Primeiro, o presente é uma dádiva de Deus, a gente tem que viver agora, não tem que ficar pensando o que vai acontecer, ó céus, ó vida, o que vai acontecer lá na frente. Só que o momento que é hoje não quer dizer que vai ser o mesmo momento lá na frente. Então, se teu filho está se destacando porque ele tem uma maturação precoce, talvez não é isso que vai fazer ele lá na frente ser um atleta de destaque. Tanto quanto se teu filho tem uma